Agora vamos falar com quem não costuma ler as embalagens dos alimentos. Você sabia do risco que está correndo? Um grande exemplo é em relação à quantidade de açúcar, um dos grandes inimigos da nossa saúde. Realmente, o açúcar, da mesma forma que a farinha branca, o sal, se consumido em excesso, ele acaba fazendo mal, né, ocasionando algumas doenças como a diabetes, cáries dentárias, né? Então, a OMS ela preconiza um consumo de 50 gramas diárias de açúcar, que isso equivale a 4 colheres rasas de sopa. Porém, alguns alimentos industrializados, especialmente, contêm uma quantidade de açúcar bem elevada, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso e acabam fugindo dessa quantidade. A gente trouxe alguns exemplos aqui desses alimentos. O refrigerante, por exemplo, em uma lata de 350 ml, nós podemos encontrar 10 colheres de chá de açúcar, então é muito açúcar. Da mesma forma, os sucos de caixinha, latinha, sucos industrializados também, o exemplo de hoje, nos aponta 6 colheres de chá de açúcar. Da mesma forma, o pão branco, né, 2 fatias 50 gramas, nos apontam então 5 colheres de chá de açúcar, que também é uma quantia bem relevante. E também outros itens que a gente acabou não trazendo aqui como exemplo, mas a gente sabe que tem que ter cuidado, é a questão do ketchup, molhos industrializados, massas instantâneas também possui um grande teor de açúcar na sua composição. Existem alternativa, né, o pão que é integral, né, 100% integral, ele também vai conter, mas ter menos, né, e a questão das quantidades, né, sempre observar, moderar as quantidades do consumo. A gente não precisa tirar nenhum alimento da nossa dieta, a menos que a gente tenha alguma alergia ou enfim, né, consumindo de forma moderada, de forma... Cada indivíduo ele precisa, eu acredito que o mais difícil é encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Mas tendo esse ponto de equilíbrio nós podemos sim ter uma alimentação bem variada, diversificada, incluir vários alimentos. Então, a erva mate é um caso bem específico, porque nós temos a erva mate tradicional e a erva mate com açúcar, onde a indústria ela já comunica isso, e é uma questão bem importante pontuar essa questão do açúcar escondido, da erva mate, porque nos firma mais ainda a importância de observar os rótulos dos alimentos, né? Então, no rótulo está descrito tudo que o alimento tem. Eu costumo dizer que um rótulo do alimento é a carteira, como se fosse a nossa carteira de identidade, né? Que tem todas as nossas informações, e do alimento também funciona da mesma forma. Então, a indústria já coloca nos ingredientes e na tabelinha, que geralmente está na lateral, no caso do pacote da erva mate, que contém açúcar, ela tem a tabelinha nutricional do lado dizendo a quantidade e os ingredientes descritos. Então, assim, na mesma questão do açúcar, a questão do glúten, da lactose, de alérgicos, tudo está descrito no rótulo do produto, né? As quantidades, quanto que tem em cada produto, e no caso da erva mate fica fácil para a pessoa de casa. Então, às vezes a gente pensa, um alimento zero, um alimento integral, uma granola zero açúcar não vai conter, mas mesmo assim a gente precisa se firmar disso e observar no rótulo, porque muitas vezes esse açúcar pode estar descrito como glucose, xarope, enfim, com outras nomenclaturas, né, que acabam tendo, sim, uma quantidade de açúcar no produto. Então, a minha orientação é que as pessoas consumam alimentos, deem preferência a alimentos integrais, alimentos mais naturais, e evitem alimentos industrializados, pois esses alimentos industrializados são alimentos ricos, né, em açúcar, em conservantes, enfim, nutrientes que não fazem bem à nossa saúde. Dedicar um tempinho da compra em observar os rótulos, pois neles vão estar contidas todas as informações que o pessoal de casa precisa saber para estar comprando um produto e não ficar com nenhum tipo de dúvida.